Você consegue se lembrar da letra completa daquela música que tocava no rádio quando você tinha 15 anos? Cada palavra, cada nota, perfeitamente preservada na sua memória. Mas você não consegue se lembrar do que comeu no café da manhã hoje. Frustrante, não é? Você já esqueceu o nome de alguém segundos depois de ser apresentado. Já entrou em um cômodo e esqueceu completamente porque estava lá. Já passou horas procurando as chaves que estavam no seu bolso o tempo todo. E cada vez que isso acontece, você se sente um pouco inadequado. Um pouco falho. Como se seu cérebro estivesse te traindo. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você pensa sobre o esquecimento está completamente errado? E se o esquecimento não for uma falha, mas uma característica? Não um defeito, mas um design intencional? Não uma maldição, mas uma antiga superpotência evolutiva que nos tornou quem somos. Durante séculos, vimos o esquecimento como inimigo, como algo a ser combatido, superado, envergonhado. Mas a ciência moderna está revelando uma verdade surpreendente: esquecer pode ser tão importante quanto lembrar, talvez até mais importante. Seu cérebro não está falhando quando você esquece. Está fazendo exatamente o que evoluiu para fazer. E a razão pode mudar completamente como você entende sua própria mente. Bem-vindo ao Enigma Curioso. Hoje vamos desenterrar a história secreta do esquecimento humano. E prepare-se, porque essa história pode fazer você valorizar cada momento de esquecimento pelo resto da sua vida. Antes de entendermos por que esquecemos, precisamos destruir um mito profundamente enraizado sobre como a memória deveria funcionar. Crescemos acreditando que memória deveria funcionar como uma câmera de vídeo ou um gravador. Experiências acontecem, são gravadas perfeitamente no cérebro e podem ser reproduzidas com fidelidade total sempre que necessário. Filmes e programas de TV reforçam essa ideia constantemente. Alguém passa por hipnose e de repente se lembra de detalhes perfeitos de eventos de décadas atrás. Detetives reconstruem crimes inteiros a partir de memórias de testemunhas. Mas essa não é a realidade de como a memória funciona. Nem remotamente. E por que acreditamos nesse mito, cada falha de memória parece uma traição. Você esquece o aniversário de alguém e se sente culpado. Como pude esquecer algo tão importante? Você esquece uma tarefa no trabalho e se sente incompetente. Meu cérebro está falhando. Você esquece onde estacionou o carro e se sente estúpido. Isso está ficando pior com a idade. Essa culpa, essa frustração, vem de uma expectativa fundamentalmente incorreta sobre o que memória deveria ser. Aqui está a verdade. Memória nunca foi projetada para ser um sistema de arquivo perfeito. Nunca. Em nenhum ponto da evolução humana. Memória não é como um disco rígido de computador onde arquivos são armazenados perfeitamente e recuperados identicamente toda vez. Memória é dinâmica, reconstrutiva, seletiva e, sim, falível. E essas características não são bugs, são recursos. São exatamente o que nos manteve vivos como espécie. Vamos pegar o exemplo clássico: onde estão minhas chaves? Você coloca suas chaves em algum lugar quando chega em casa. 2 horas depois, não faz ideia de onde. Passou no piloto automático, e seu cérebro simplesmente não registrou. Por quê? Porque seu cérebro tomou uma decisão executiva. Esse detalhe específico não é importante o suficiente para alocar recursos preciosos de memória. Seu cérebro está lidando com milhões de inputs sensoriais a cada segundo. Ele precisa decidir constantemente o que vale a pena lembrar e o que pode ser descartado. E a localização exata das suas chaves em um momento específico raramente faz o corte. Isso não é falha. É eficiência.
Vivemos em uma cultura que valoriza a memória perfeita. Sistemas educacionais baseados em memorização. Testes padronizados medindo recall. Jogos de memória como entretenimento. E com a tecnologia moderna, a expectativa piorou. Temos acesso instantâneo a toda a informação humana nos nossos bolsos. Então, quando não conseguimos lembrar um fato simples, parece ainda mais inadequado. Mas nosso cérebro não evoluiu para competir com smartphones. Evoluiu para algo muito mais importante: sobrevivência, adaptação e crescimento. Então, se memória perfeita não é o objetivo, qual é? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Muito tempo. Vamos explorar o engenhoso compromisso que a evolução fez. Para entender por que esquecemos, precisamos entender o ambiente em que nosso cérebro evoluiu e as pressões evolutivas que moldaram nossa memória. Imagine um humano há 50 mil anos, vivendo em pequenos grupos, caçando, coletando, sobrevivendo. Para essa pessoa, que tipo de memória é mais útil? Memória enciclopédica de cada detalhe de cada dia? Ou memória adaptável que prioriza informação relevante para a sobrevivência? A resposta é óbvia. E a evolução escolheu adaptabilidade sobre precisão. Seu ancestral precisava se lembrar de onde encontrar água em diferentes estações, quais plantas são comestíveis e quais são venenosas, padrões de comportamento animal, rostos e alianças sociais dentro do grupo, rotas seguras e locais perigosos. Ele não precisava se lembrar de o que comeu exatamente na terça-feira há 3 semanas, cada conversa trivial, cada momento de cada dia. Ver a diferença. Memória evolutivamente útil é seletiva, não abrangente. Então, o cérebro desenvolveu um sistema engenhoso, poda constante. Assim como uma árvore precisa podar galhos mortos para direcionar energia para crescimento saudável, o cérebro poda memórias menos importantes para liberar recursos para o que importa. Isso não é descuido. É gestão inteligente de recursos limitados. Seu cérebro tem capacidade finita, energia finita, conexões neurais finitas. Se tentasse manter tudo com igual fidelidade, ficaria sobrecarregado e ineficiente. Imagine um computador que nunca deletasse nada. Eventualmente, ficaria tão cheio de dados irrelevantes que não conseguiria funcionar eficientemente. O cérebro evita isso através de esquecimento seletivo. E não é apenas humanos. Esquecimento adaptativo aparece em todo o reino animal. Pássaros que escondem comida lembram de centenas de esconderijos por meses, mas esquecem locais que já foram esvaziados. Por quê? Porque lembrar de esconderijos vazios seria desperdício de recursos cognitivos. Abelhas lembram de flores que ainda têm néctar, mas esquecem flores que já visitaram. Eficiência evolutiva. Até organismos simples como lesmas marinhas demonstram esquecimento adaptativo, descartando informação que não é mais relevante para a sobrevivência. Aqui está o trade-off que a evolução fez. Sacrificou precisão total por adaptabilidade e eficiência. Um sistema de memória perfeitamente preciso seria rígido, lento e energeticamente caro. Um sistema de memória adaptável, que prioriza e poda, é flexível, rápido e eficiente. E em ambientes em constante mudança, a adaptabilidade vence precisão. Sempre. Então, começamos a ver memória não como arquivo, mas como ferramenta. E ferramentas são avaliadas por sua utilidade, não por sua perfeição. Uma faca não precisa cortar absolutamente tudo para ser útil. Um martelo não precisa pregar absolutamente qualquer prego. E memória não precisa lembrar absolutamente tudo para nos servir bem. Então,
a evolução nos deu um sistema de memória adaptável. Mas como exatamente esse sistema decide o que manter e o que descartar? Como funciona o sistema de gerenciamento de dados do cérebro? Vamos mergulhar na neurociência. Agora vamos ao fascinante processo de como o cérebro decide o que lembrar e o que esquecer. E por que às vezes isso parece tão aleatório? Primeiro, vamos falar sobre sono. Porque sono não é apenas descanso, é quando a mágica da memória acontece. Durante o dia, seu cérebro está no modo de aquisição. Você está absorvendo informação constantemente. Mas essa informação está em um estado temporário, frágil. À noite, durante o sono, especialmente durante o sono profundo e sono REM, o cérebro faz triagem. Ele revisita experiências do dia e decide: isso é importante? Isso tem significado emocional? Isso se conecta com o conhecimento existente? Vou precisar disso no futuro? Se a resposta for sim, a memória é consolidada, transferida da memória de curto prazo para estruturas de longo prazo, fortalecida através de repetição neural. Se a resposta for não, a memória é deixada para desvanecer, não ativamente deletada, apenas não reforçada. E sem reforço, conexões neurais enfraquecem e eventualmente desaparecem. Então, por que você não se lembra do que comeu no café da manhã, mas lembra da letra de músicas antigas? O café da manhã de hoje provavelmente não teve significado emocional especial. Foi rotina. Seu cérebro categorizou como informação de baixa prioridade e não consolidou. Mas aquela música estava associada a emoções fortes, talvez um primeiro amor, um momento significativo. Emoção é um dos principais marcadores que o cérebro usa para decidir o que vale a pena lembrar. Aqui está outro mecanismo fascinante: interferência. Novas informações podem literalmente sobrescrever ou obscurecer memórias antigas, especialmente se forem similares. Imagine que você sempre estaciona no mesmo estacionamento. Cada memória de onde você estacionou é levemente diferente, mas todas são similares. Quando você tenta lembrar onde estacionou hoje, todas essas memórias similares interferem umas com as outras. É como tentar encontrar um arquivo específico em uma pasta cheia de arquivos com nomes similares. Eles se misturam. Isso não é falha, é uma consequência inevitável de como redes neurais funcionam. Memórias similares usam circuitos neurais sobrepostos, então elas naturalmente interferem umas com as outras. E aqui está algo realmente surpreendente: cada vez que você lembra algo, você não está reproduzindo uma gravação perfeita. Você está reconstruindo a memória a partir de fragmentos. Pense em memória como reconstruir um dinossauro a partir de alguns ossos fossilizados. Você preenche os espaços em branco com suposições baseadas em conhecimento geral. E cada vez que você reconstrói uma memória, você a modifica levemente. Adiciona detalhes baseados em expectativas atuais. Omite coisas que não parecem se encaixar. Integra nova informação. Isso é porque testemunhas oculares são notoriamente não confiáveis. Não porque estão mentindo, mas porque memória é reconstrutiva, não reprodutiva. Contexto também é crucial para a recordação. Você já teve a experiência de não conseguir lembrar algo, mas então voltar ao lugar onde aprendeu e de repente lembrar? Isso é contexto dependente recall. Seu cérebro codifica memórias junto com o contexto ambiental e emocional em que foram formadas. Recriar esse contexto facilita a recordação. É por isso que cheiros podem desencadear memórias poderosas. Olfato está intimamente ligado ao hipocampo e amígdala, estruturas cerebrais centrais para memória e emoção. No final do século XIX, Hermann Ebbinghaus descobriu algo fundamental: a curva do esquecimento.
Ele mostrou que esquecemos informação rapidamente após aprendê-la, a menos que seja revisada. A maioria do esquecimento acontece nas primeiras horas e dias. Mas aqui está o interessante: cada vez que você revisa a informação, especialmente em intervalos crescentes, você a fortalece dramaticamente. Isso é chamado de repetição espaçada, e é uma das técnicas de aprendizagem mais poderosas conhecidas. Então, vimos como o cérebro gerencia a memória. Mas até agora, falamos de esquecimento como se fosse apenas gestão de recursos. Na verdade, é muito mais do que isso. Esquecimento tem funções ativas e poderosas que nos tornam mais saudáveis, mais criativos, mais adaptáveis. Vamos explorar o esquecimento como superpoder. Agora chegamos ao coração da questão. Esquecimento não é apenas inevitável, é imensamente valioso. É, literalmente, um superpoder. Vamos começar com o mais profundo: cura de trauma e dor emocional. Imagine se você se lembrasse de cada momento doloroso da sua vida com perfeita claridade. Cada rejeição, cada perda, cada humilhação, cada momento de medo ou tristeza. Constantemente vívido, constantemente presente. Você seria paralisado, incapaz de funcionar. Esquecimento, ou mais precisamente, o enfraquecimento de memórias emocionais ao longo do tempo, é essencial para a cura psicológica. Pessoas com PTSD têm dificuldade com esse processo. Memórias traumáticas permanecem vívidas e intrusivas, não enfraquecendo naturalmente como deveriam. E isso causa sofrimento imenso. Então, para a maioria de nós, o enfraquecimento gradual de memórias dolorosas é uma dádiva. Você ainda sabe que algo ruim aconteceu, mas a intensidade emocional diminui. Você pode processar, aprender e seguir em frente. Esquecimento também facilita perdão, tanto de outros quanto de si mesmo. Se você se lembrasse de cada erro que já cometeu com claridade perfeita, seria esmagado por culpa e vergonha. Mas o enfraquecimento dessas memórias permite crescimento, permite que você se veja como mais do que seus erros. O mesmo vale para perdoar outros. A intensidade emocional de mágoas antigas desvanece, permitindo reconciliação e paz. Aqui está algo surpreendente: esquecer pode torná-lo mais criativo. Há um fenômeno em resolução de problemas chamado incubação. Você trabalha em um problema difícil, fica preso, desiste e faz outra coisa. Depois, de repente, a solução aparece. O que aconteceu? Seu cérebro continuou trabalhando no problema inconscientemente. E, crucialmente, esquecer detalhes específicos da sua abordagem anterior permitiu que você visse o problema de uma nova perspectiva. Se você lembrasse perfeitamente de cada tentativa falhada, ficaria preso em padrões de pensamento rígidos. Esquecer liberta você para explorar novas possibilidades. E isso leva a uma função ainda mais ampla: flexibilidade cognitiva. O mundo muda constantemente. Informação que era verdadeira ontem pode ser falsa hoje. Estratégias que funcionaram no passado podem não funcionar agora. Se você não pudesse esquecer ou atualizar informações obsoletas, ficaria preso em conhecimento ultrapassado. Seria incapaz de adaptar. Esquecimento permite que você descarte o velho para fazer espaço para o novo. Permite aprendizagem contínua ao longo da vida. Crianças são aprendizes incríveis parcialmente porque ainda não têm décadas de conhecimento rígido. Elas são mais abertas, mais flexíveis. E parte dessa flexibilidade vem de não estar sobrecarregado com memórias. Esquecimento também permite foco. Se você estivesse constantemente consciente de cada memória, de cada experiência passada, seria impossível focar no presente. Esquecimento filtra o ruído,
permitindo que você concentre recursos cognitivos no que é importante agora. É como a diferença entre uma mesa bagunçada com 1000 papéis e uma mesa limpa com apenas o projeto atual. A segunda permite trabalho muito mais eficiente. E finalmente, esquecimento permite que você mude, que você cresça, que você se torne uma pessoa diferente. Se você lembrasse perfeitamente de quem você era aos 15 anos, cada pensamento, cada sentimento, cada crença, seria muito mais difícil ser a pessoa que você é agora. Esquecimento permite que você deixe versões antigas de si mesmo para trás. Permite reinvenção, crescimento, transformação. Então, esquecimento não é inimigo, é aliado. Mas isso levanta uma questão prática. Como podemos trabalhar com nossos sistemas naturais de memória, em vez de contra eles? Como prosperamos com memória imperfeita? Vamos explorar estratégias práticas. Entender que esquecimento é natural e até benéfico é libertador, mas também levanta questões práticas. Como aprendemos efetivamente? Como lembramos o que importa? A chave é trabalhar com os mecanismos naturais do cérebro, não contra eles. Se você sabe que o cérebro consolida durante o sono, priorize sono adequado quando estiver aprendendo algo importante. Se você sabe que repetição espaçada é poderosa, use-a intencionalmente. Não tente absorver tudo de uma vez. Revise em intervalos crescentes. Essa é possivelmente a técnica de aprendizagem mais validada cientificamente. Ao invés de estudar algo intensamente por uma sessão, estude um pouco, depois revise depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês. Cada revisão reforça a memória. E os intervalos crescentes são cruciais, eles forçam seu cérebro a trabalhar um pouco para recordar, o que fortalece a memória ainda mais. Apps como Anki são baseados inteiramente nesse princípio. E funcionam incrivelmente bem. Seu cérebro lembra melhor de coisas que têm significado, que se conectam com conhecimento existente. Então, quando aprender algo novo, pergunte: como isso se relaciona com o que já sei? Por que isso importa? Onde posso aplicar isso? Criar essas conexões não é apenas útil para a compreensão, é essencial para a memória de longo prazo. Lembra que emoção é um dos principais marcadores para a consolidação de memória. Você pode usar isso. Se você quer lembrar algo, associe-o com emoção. Crie uma história engraçada. Visualize algo dramático. Sinta curiosidade genuína. Informação emocionalmente neutra é facilmente esquecida. Informação carregada emocionalmente é lembrada. E aqui está algo libertador: você não precisa lembrar de tudo. Use ferramentas, listas de tarefas, calendários, notas, lembretes. Essas não são muletas, são extensões inteligentes da sua cognição. Seu cérebro evoluiu para ser adaptável, não para ser um banco de dados. Deixe a tecnologia fazer o que ela faz bem, armazenar informação factual, e libere seu cérebro para fazer o que ele faz bem, pensar, criar, adaptar. E talvez o mais importante, seja gentil consigo mesmo quando esquecer. Você vai esquecer coisas. Todos esquecem. É parte de ser humano. Não é falha moral, não é incompetência, é apenas biologia. Quando você esquecer o nome de alguém, não se culpe. Apenas diga: desculpe, pode me lembrar seu nome? A maioria das pessoas entende completamente. Olhando para o futuro, a tecnologia vai continuar expandindo nossas capacidades de memória. Inteligência artificial pode servir como memória externa personalizada, lembrando coisas por nós,
até sugerindo conexões que não vimos. Pesquisas em neurociência podem levar a intervenções que fortalecem memória quando necessário, ou que facilitam o esquecimento de memórias traumáticas. Mas mesmo com todas essas ferramentas, a realidade fundamental permanece. Esquecimento é parte essencial de como funcionamos. E isso não é algo a ser lamentado, é algo a ser apreciado. Então, percorremos uma jornada do mito da memória perfeita ao reconhecimento do esquecimento como superpoder. E isso nos leva de volta à questão fundamental: o que significa ser humano com memória imperfeita? Voltamos ao começo. Você lembra da letra de uma música antiga, mas não do que comeu no café da manhã. Agora você entende por quê. E espero que veja isso não como falha, mas como evidência de um sistema notavelmente sofisticado funcionando exatamente como deveria. Seu cérebro não é uma câmera com defeito. É um sistema adaptável, dinâmico, que prioriza o que importa e deixa ir o que não importa. É um sistema que permite cura emocional, criatividade, flexibilidade e crescimento. Cada momento de esquecimento é seu cérebro dizendo: isso não é importante o suficiente para alocar recursos preciosos. E isso é geralmente a decisão certa. Então, da próxima vez que você esquecer onde colocou suas chaves, ou o nome de alguém, ou porque entrou em um cômodo, sorria. Seu cérebro está fazendo seu trabalho. Está podando o trivial para fazer espaço para o significativo. Você não está falhando. Você está sendo humano. E ser humano com memória imperfeita é, na verdade, uma coisa linda. Porque memória perfeita seria uma prisão. Você estaria preso no passado, incapaz de crescer, incapaz de mudar, incapaz de curar. Memória imperfeita é liberdade. É a capacidade de deixar ir o doloroso, de abandonar o obsoleto, de reinventar a si mesmo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Enigma Curioso e ative o sininho. Temos muitos mais mistérios fascinantes para explorar juntos. E me conte nos comentários, qual é sua memória favorita mais antiga? E o que você mais frequentemente esquece? Adoraria saber. Obrigado por assistir. E lembre-se, ou melhor, esqueça quando apropriado. Até o próximo enigma.